E aí, povo, que a graça e a paz do Criador esteja novamente em seus corações. Que honra, que prazer, que privilégio da gente poder estar aqui novamente. Tava com problema na conexão aí para a gente estar dando continuidade, né? Tive que refazer novamente aí esse vídeo, né? Sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje nós vamos falar mais sobre a igreja de Tiatira. Que prazer estar com todos vocês aí. Beleza, meus irmãos? E antes da gente começar, né, tem muita gente que tem assistido aí os meus vídeos aí no canal no YouTube, né? Mas eu já falo para você, irmão, você que não é inscrito, se inscreva lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Tem vários vídeos bastante rápidos lá, vídeos bastante simples e uns vídeos mais didáticos, com mais conteúdo histórico para os nossos corações. Beleza? Você que é apaixonado por Bíblia, você que é apaixonado por palavra, você que é apaixonado por conhecimento bíblico, hoje eu quero dar continuidade falando sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E hoje eu quero falar de algo maravilhoso sobre a igreja de Tiatira. Beleza, meus irmãos? Ó, eu sempre falo, conhecimento é algo que ninguém tira de você. Beleza? Ó, e hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Legal? Como é bom a gente poder se adentrar dentro da historicidade, adentrar sobre o que a história tem para nos dizer, para deixar você conhecendo mais, no nível mais profundo aí, essa historicidade mais da igreja de Tiatira, das 7 igrejas da Ásia Menor. Beleza, meus irmãos? Sem mais delongas, para a gente estar ganhando tempo, peguem as escrituras sagradas no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Quando fala de Apocalipse, muitas pessoas falam, meu Deus, que livro enigmático, que livro difícil, um livro escatológico, mas eu vou explanar para vocês aqui de uma maneira bem sucinta e bem didática e totalmente de fácil compreendimento. Beleza, meus irmãos, aqui sobre a igreja de Tiatira. Foi que nem eu falei, você que é apaixonado por Bíblia e por conhecimento histórico, eu vou te dar hoje muitos versículos bíblicos para depois você anotar, depois você ali, na hora de você estudar, você ter esses versículos aí, você ir fazendo uma comparação do que nós vamos falar. Beleza, irmãos? Igreja de Tiatira, hoje vamos aqui trazer essa palavra. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Olha só que coisa linda. Ele fala assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz quem? O Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a um latão reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua ciência e as tuas últimas obras, que mais são numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. Presta atenção, hein? Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e coma dos sacrifícios da idolatria. Preste atenção nesse texto aí, nesse versículo. Dê-lhe tempo para se arrepender. Ela, porém, não quer se arrepender da sua prostituição. Olha aqui que Deus fala. Estou dando um tempo lá para Jezabel, ver se essa mulher se arrepende. Mas ela não quer se arrepender. Eis que, porém, doente em uma cama, e enviarei uma grande tribulação aos que adulteram com ela, e não se arrependem das suas obras. Mas eu vos digo aos demais que estão em Tiatira, a todos que não têm a doutrina e não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outrora carga não lançarei sobre vós, mas que vos retendes até que eu venha. Ao que vencer, olha que coisa linda que ele fala para mim e para você. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e o cetro de ferro e as regerá, serão quebradas como vaso do oleiro. Assim como também recebi do meu Pai, darei ainda a ele a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que coisa linda, meus irmãos. Nós vamos adentrar hoje
dentro dessa historicidade. Como eu falei, somente você que é apaixonado por Bíblia, por história, eu te aconselho a gente adentrar, viajar sobre todo esse contexto aqui. Você que não gosta tanto de Bíblia e nem de história, meus irmãos, eu já não te aconselho a você assistir esse vídeo. Mas eu tenho certeza que se você parou, você é um apaixonado pela história. Irmãos, quando nós adentramos dentro da historicidade, quando nós pegamos a igreja de Éfeso, nós pegamos ali a igreja de Esmirna, nós pegamos ali a igreja de Pérgamo, nós vemos que o trono de Satanás ele estava enraizado dentro deste seio da igreja. Quando nós vemos ali essa carta às 7 igrejas da Ásia Menor, Satanás ele tinha sua sinagoga, como está na carta de Esmirna, capítulo 2, versículo 9. Na igreja de Filadélfia, vai estar no capítulo 3, versículo 9. Porém, o trono lá em Pérgamo, você pode ver isso daí, o trono de Satanás, lá na igreja de Pérgamo, no capítulo 2, versículo 13. Irmãos, olha que apaixonante que nós vamos falar. Em Tiatira, lá existia quem? Uma profetisa, né, que estava incentivando as pessoas a se adentrarem dentro dos conceitos do ocultismo, fazendo que o povo se desviasse para conhecer mais das profundezas malignas de Satanás. Todos nós já ouvimos falar sobre essa profetisa aí, chamada ali Jezabel. Então, o que estava acontecendo? Várias pessoas daquele local eram pessoas dispostas a servir a Deus, mas estava servindo a Deus num ambiente totalmente hostil, aonde a influência do diabo, né, estava fazendo com que os discípulos se apostatassem da fé e voltassem para o lado ocultista. E a luta daqueles irmãos que estavam sendo perseverantes lá na igreja de Tiatira era uma luta muito intensa, meus irmãos. Era uma batalha muito grande. Por isso que a Bíblia fala assim, que Deus, Jesus, ele daria uma recompensa para aqueles que fossem vencedores, que venceriam todas essas malignidades que existiam lá naquele local. Irmãos, olha que interessante. Não se sabe ao certo quem seria o pastor daquela igreja de Tiatira. Mas o que nós sabemos, o que a Bíblia tem na sua narrativa, é que ela estava dividida em alguns grupos, bacana, que estava ali, alguns combatendo essas heresias de Jezabel, entendeu? Outros já estavam sendo coniventes com essas coisas terríveis que estavam acontecendo lá. E eu classifiquei algumas delas para a gente mergulhar dentro da história. Tá entendendo? Para a gente conhecer com um panorama, né, bem maior do que a Bíblia fala para nós aqui. Olha só para você ver. O primeiro grupo, meus irmãos, que eu coloquei aqui, era um grupo que se mantinha fiel a Deus. Se mantinham fiel às Escrituras. A liderança do apóstolo João, né, como o pastor designado que recebeu essa visão lá quando estava preso na ilha de Patmos, eles estavam ali literalmente combatendo o pecado daquela idolatria, de tudo que estava acontecendo lá na igreja de Tiatira. Outro grupo, meus irmãos, era um grupo que se mantinham fiel a Deus, se mantinham fiel às Escrituras Sagradas, e a liderança do apóstolo João, né, que foi ali o homem aonde teve essa visão. Mas o que acontece? Estava ali alguns pastores, algumas pessoas dentro da igreja de Tiatira, que estavam ali combatendo essas heresias que estavam entrando, entendeu? Mas estavam ali deixando a desejar por muitas coisas, conforme nós vamos entender esse contexto aqui. Então o pecado, a idolatria, né, estava vindo através dessa profetisa ali até aquele local, e muitos irmãos estavam fazendo vistas grossas lá. O terceiro ponto que eu quero colocar era grupo composto por cristãos que estavam totalmente sendo usados pela área da carnalidade, que nós vamos ver aqui no contexto. Eram pessoas desobedientes, pessoas rebeldes, que eram liderados por uma mulher, né,
que estava profetizando lá em Tiatira, e ela estava tendo uma aceitação naquele local. Então muitos estavam desobedecendo a lei de Deus, estavam se apostatando, que nós vamos entender aqui, e voltando para as coisas que Jezabel, com aquela profetisa, estava trazendo para aquele local. Era um grupo rebelde, um grupo que estava ali vivendo nos momentos de carnalidade. Então Jesus, ele vê literalmente que Jezabel não era apenas um espírito maligno que estava agindo na vida dela, mas muitas pessoas estavam seguindo os conceitos teológicos malignos dessa profetisa. Jezabel foi uma famosa profetisa na época lá de rei Acabe, do rei Acabe, que foi um dos reis mais desobedientes que teve naquela época, um rei fracassado de toda a história de Israel. Aí você fala para mim, quem que era Jezabel? Irmãos, vamos entender um pouquinho quem que era Jezabel? Jezabel, meus irmãos, ela foi uma princesa lá da Fenícia. E ela era filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Então o significado do nome dela significa Baal exalta. Olha só para você ver. Então Jezabel, meus irmãos, ele é descrito, ou ela é descrita, como uma sacerdotisa, uma dominadora de um potencial religioso muito grande, que era uma porta-voz dos deuses malignos pagãos. Então ela enganava várias e várias pessoas lá naquela época na igreja de Tiatira. Então ela foi casada com um rei de Israel que passou a governar, lá naquela época, de acordo com a sua cultura, sua religião. Ela teve um impacto muito grande no poder místico daquele local. Então ela passou a ser considerada uma das mulheres mais influentes daquela época, uma ensinadora. Então era uma mulher que, para aquelas mulheres judeus ou aquelas mulheres que eram de outras religiões naquela época, era uma mulher totalmente idolatrada. Não generalizando, mas muitas mulheres gostariam de ser como Jezabel. Não foi à toa que ela fez muitas discípulas lá naquela época. Então a influência de Jezabel foi uma influência muito grande, pessoal, lá naquela época. E não só pelas áreas femininas naquela época, que Jezabel, pelo seu poder maligno de persuasão, de conhecimento maligno, ela começou a enganar, dar ordem para vários rabinos naquela época. Vários sacerdotes que foi erguido para fazer a diferença, começou a ser influenciados pela vida de Jezabel, e automaticamente os caras começaram a se submeter nessa profetisa. Então, irmão, só para me fazer um paralelo aqui, se Jezabel estivesse vivendo nessa época de hoje, ela iria estar enganando muitos e muitos e muitas pessoas no seio da igreja. Tá entendendo? Porém, eu quero abrir uma notinha de rodapé aqui com outras teorias e outros conceitos. Mas como você pega pessoas hoje, não generalizando, que não são firmadas na palavra, nas escrituras, é muito mais fácil dos espíritos de Jezabel que existem hoje enganar várias pessoas, que nem nós vemos nos dias atuais. Beleza? Então, irmãos, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 18 ao 29... No versículo 18, ele fala assim, a igreja de Tiatira. Então eu vou falar um pouco sobre a geografia, para vocês entenderem, irmãos. Olha que coisa linda, vamos se adentrar dentro da história, tá? A igreja de Tiatira, ela estava situada entre Pérgamo, entre Sardes, e atualmente hoje, nós vemos ela localizada na atual Turquia. Se você pegar o livro de Atos, lá no capítulo 16, no verso de número 14, fala de uma mulher onde ela tinha um destaque muito grande lá naquele local. Você já ouviu falar sobre Lídia? Era uma mulher de muitas posses, uma mulher muito rica, uma mulher que possuía ali a sua empresa.
E numa das 27 viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele encontra com essa mulher e ali ele tem uma conversa, enfim. E Lídia, ela se converte, tem um encontro, entende que Jesus, né, é o Messias, que Deus ele é único e verdadeiro, entendeu? E ali ela se converte e nós vemos, meu irmão, que a cidade lá de Tiatira, como Lídia, ela era conhecida pela produção de púrpura. Lídia, ela é destacada justamente por isso daí. Então era uma tinta que era usada em tingimentos de tecido, de couro. Atos capítulo 16, verso número 14. Lembra que eu falei que eu vou dar vários versículos? Eu gosto de trabalhar, meus irmãos, nas minhas ministrações, nos meus estudos, com versículos, tá? Para você poder fazer um paralelo, vai aqui, vai lá, junta lá, para que você possa ficar rico ali, a sua psique em conhecimento. Além de roupas, nessa parte de tingimento, de cerâmica, outra coisa que era no ramo de cerâmica. Além do ramo de cerâmica, a igreja de Tiatira, nós vamos entender aqui dentro da história, e é apaixonante, era o bronze. Os caras dominavam o bronze. E nós vamos entender aqui justamente porque em bronze. Mas só que olha o detalhe, meus amigos. Havia também lá em Tiatira grupos organizados ou um sindicato, né, de artesãos totalmente profissionais no ramo, né, da metalurgia, no ramo da cerâmica, no ramo de tecido. Né? Eram associações totalmente profissionais, como nós temos hoje aqui, com elementos daquela época. Hoje nós vemos aqui vários sindicatos, não vemos? O Brasil é um país hoje que tem vários sindicatos. Tem sindicato para tudo. Alguns funcionam, outros ali deixam a desejar. E naquela época existia também essas associações desses empresários, desses homens que se reuniam lá para estar ali fazendo o melhor preço ou o pior preço, mas está ali sempre tentando fazer o melhor para a população que vinham até a região de Tiatira para comprar, para vender, para fazer negócios ali na região de Tiatira. Meus irmãos, vocês compartilhem esse vídeo. Se vocês quiserem aí participar também, pode participar, tá? Ô, meu irmão, tá legal, tô entendendo, fique à vontade. Entendeu? Só que, meus irmãos, além de ser uma cidade cosmopolita, uma cidade onde via viajante de todos os locais, das adjacências ali, vários paganismos existiam na igreja de Tiatira. Vários que nós chamamos hoje de sincretismo religioso, você poderia encontrar também, não só na igreja de Éfeso, não só na igreja de Pérgamo, tá entendeu? Não só nas igrejas anteriores que antecederam essa daí, que estavam ali, mas Tiatira não foi diferente. Então tinha várias influências pagãs e tinha uma mulher que dominava lá aquela época a parte de ocultismo, a parte de revelação lá naquele local. Então juntava tudo isso, pegava-se uma mulher famosa, todo mundo, não generalizando que nós vamos entender, queria conhecer Jezabel e falar com ela e lá ver o que ela tem para revelar, para falar. Isso eu entendo que o diabo também, ele revela a sua vida. Então, nem tudo que parece nem toda revelação vem direto do trono do Pai. Então, tome muito cuidado sobre isso daí. Mais uma notinha de rodapé. Creio em revelação, tá? Revelação direto do Eterno, mas eu vou ser aqui categórico, não são todas as revelações que eu creio aqui não, porque tem revelações aí que infelizmente deixa a desejar e cada um com a sua revelação, vamos se dizer. Olha só, irmãos, como eu falei para vocês, a Bíblia fala aqui em Apocalipse, no capítulo 2, ele diz algo interessante. Né? Ele fala que os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Olha que interessante. Lá dentro da igreja de Tiatira havia empresas no ramo metalúrgico, no ramo da metalurgia. Entendeu? Por isso que no verso
de número 18, aqui, ele faz esse paralelo. Jesus usa aquilo daquela época, tá? Para trazer ali, nesse livro escatológico, falando ali para João, justamente aquilo que estava lá. Eles lidavam com fogo diariamente devido aos seus trabalhos de metalurgia. Os caras em Tiatira, eles eram especialistas no polimento de bronze. Tá entendendo, irmãos? Os caras eram especialistas. E quando Deus, ou quando Jesus, ou quando João tem essa revelação, ele fala que ele queria que o povo de Tiatira se lembrasse que os olhos do Senhor também é como fogo, mas o fogo maior do que aquele fogo que purifica, que limpa o bronze. Que os olhos do Senhor estavam sobre todos os lugares e estão sobre todos os locais. Deus e Jesus, por essa visão escatológica, estava falando assim, que queria purificar, limpar o povo dos seus pecados. Queria passar o fogo que limpa, o fogo purificador dos pecados de alguns irmãos, que nós vamos entender que estava acontecendo lá na igreja de Tiatira. E assim também ele fala do quê? Ele fala dos pés, ou seja, que a vida e a presença daqueles homens ou daqueles irmãos lá tinha que ser brilhante, igual o bronze polido. Era isso que estava sendo falado para a igreja de Tiatira. Falando para eles assim, ó, vocês precisam estar ali, né, com os seus pés brilhante, que vocês não coloquem os pés nessa sujeira, nesses paganismo, nessas loucuras que Jezabel estava trazendo lá naquela época. E aí eu quero fazer aqui um paralelo, um adendo, que fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 22, ele fala, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Isso daí tem tudo a ver com a igreja de Tiatira. Porque aqui que está falando lá, ó, se teus olhos for bom, todos o teu corpo será bom. Ó, Jezabel é uma falsa profetisa. Não olhe para aquilo que ele está fazendo. Não entenda aquilo que ela está fazendo. Não acredite naquilo que ela está fazendo. Tudo começa pela visão. O povo olhava e automaticamente o seu corpo voltava a fazer todo tipo de malignidade que Jezabel estava falando. E uma das coisas terríveis também naquela época, meus irmãos, que atrapalhava muito o povo escolhido por Deus, o povo de Israel, o povo lá de Jerusalém, daquele povo que vivia lá, era o medo de perder um emprego. Aí você fala, irmão, mas por que o medo de perder emprego? Olha só, que interessante. Aqui é a história, tá? Aqui é a história, ó. Como a cidade possuía, irmão, mais de 80%, né, de empregos no campo da metalurgia, lá naquela época, existia também quem trabalhava com artesanatos. Então todas as pessoas que passassem pelo processo seletivo no RH daquelas empresas, na hora que ia fazer ali a sua contratação naquela empresa, quando eles iam sentar ali, automaticamente era falado para eles, ó, a história é o seguinte, todo tipo de confraternização que você participar aqui, você tem que participar como comer comidas sacrificadas, bebidas consagradas a ídolos, você tem que se submeter aos deuses, aos imperadores romanos. Então isso daí era algo muito difícil, irmãos, para aqueles servos literalmente de Jesus ou de Yahushua lá naquela época. Então o medo também de perder emprego era muito grande. Com todo esse cenário que existia lá em Tiatira, muitos homens, muitas mulheres tinham medo muito grande de perder o quê? A sua família, perder o seu sustento. Então eles deixavam de confiar em Deus, deixavam de acreditar no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, de acreditar no Deus que fez o sol retroceder, o Deus que abriu o mar, para acreditar literalmente na provisão 100% do homem.
e não na provisão divina. Era algo fácil? Claro que não era fácil, irmãos. Mas nós temos que o quê? Que confiar literalmente em Deus. Aí você fala para mim, pô, irmão, mas é fácil. Será que é fácil? Será que se Jezabel estivesse aqui hoje, ou o espírito de Jezabel até está hoje aqui em muitos locais, infelizmente. Mas se você fosse contratado hoje para ir numa empresa, aonde o seu patrão sentasse ali com você e falasse, ó, o seguinte, para você ser contratado, você vai ter que passar por alguns processos de sacrifícios aí, você vai ter que acreditar em muitas coisas, você vai ter que fazer algumas magias aí. E aí? Será que você estaria sujeito a isso aí? E aí, Fernando, Deus abençoe sua vida, meu parceiro. Muito bom estar com você, louvado seja Deus, obrigado por estar curtindo o vídeo aí, Deus vos abençoe, meu parceiro. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o que acontece? Não era algo fácil. E Jezabel, ela usava desses subterfúgios, desse motivo para chegar, fazer ali um terrorismo religioso no povo, falando que o povo assim, chegava para o povo e falava, gente, é o seguinte, não tem problema, você pode servir a Deus, você pode servir a outros deuses, mas uma coisa que eu falo, se vocês estiver para cá, vocês precisam comer. Vocês precisam trabalhar. Vocês precisam levar o sustento. Pensa bem. Será que vale a pena você servir o Deus de vocês? Ó, eu sou uma profetisa. Eu revelo até o RG. Eu revelo até o oculto. E o povo, sem discernimento espiritual, caía que nem um pato nas falácias de Jezabel. Por isso que eu vou aqui abrir mais uma notinha de rodapé. Cuidado com as profecias de Jezabel e hoje em dia, irmãos. Cuidado. Ultimamente, eu tenho deixado 1 Coríntios no capítulo 12, que fala dos dons de discernimento de espírito. Eu tenho pedido para o pai, o que for de ti eu vou absorver, o que não for. Vim essas revelações malucas para cima de mim, ó, misericórdia. Tá entendendo, irmãos? E o povo daquela época, Jezabel vendo isso, falou, opa, o diabo usando a vida dela falou, cara, é aí que nós vamos entrar, vamos enganar um monte. Sabe por quê? Porque não quer conhecer a palavra, não quer conhecer Bíblia, quer viver de movimento. Nada contra movimento, mas o que liberta é a palavra. Tá entendendo, irmãos? Por isso que eu faço com todo amor e carinho uns vídeos desses, para não deixar você dentro de um ostracismo ignorante, num analfabetismo estúpido que nós vemos aí. Entendeu? Mas louvado seja Deus. Então Jezabel falava assim, não, pode fazer o que quiser. Deus, ele é amor, pode servir, pode ir aqui, pode ir acolá, não tem problema. Deus, ele ama qualquer coisa, pode ficar tranquilo. Entendeu? Olha só para você ver. E Jezabel usava o subterfúgio para falar assim, meu, essas coisas que o apóstolo João fala é muito exagerado. Pare, nós estamos aqui trazendo uma teologia mais liberal, uma teologia que você pode tudo, fique tranquilo, não tem problema. Esse negócio aí é muito exagerado que João está falando. Então uma das coisas que também para aquele povo lá era muito difícil, conforme o povo ganhava dinheiro com os seus trabalhos, com sua mão de obra, automaticamente eles ganhavam dinheiro e ia crescendo na sua área financeira. Ia conhecendo pessoas de destaque na sociedade, ia conhecendo pessoas de destaque, adeptos ali de Jezabel, discípulos de Jezabel. Então todo mundo queria estar com pessoas que eram próximas de Jezabel. Então eram vários ataques. Será que é diferente de hoje? Então, como outras cidades da época, Tiatira teve seus templos, seus santuários religiosos. Teve templos ao deus Apolo, a deusa Artemis, a deusa Diana, falada pelos romanos lá em Atos capítulo 19, no versículo 34. Então, irmãos, as figuras femininas naquela época se identificavam muito com Jezabel. Facilitou o trabalho de uma maneira sobrenatural lá em Tiatira. Tá entendendo? Foi algo que facilitou muito grande. Por quê? Primeiro, as mulheres naquela época não tinham muita liberdade religiosa.
Então as mulheres que eram mulheres de Deus, mulheres que foram separadas, como diz Provérbios 14, da mulher sábia, começaram a olhar para Jezabel e falar: cara, eu preciso ser uma mulher igual Jezabel. Eu preciso me espelhar nessa profetisa. E ela era a profetisa do caos. Então as mulheres falaram: cara, Jezabel falava assim: puxa vida, você vai ficar nesse ostracismo religioso, aonde esse Deus seu proíbe você de fazer qualquer coisa? Aonde esse Deus seu, por qualquer coisinha, manda matar? Não, vem para cá, vem para a minha igreja, que aqui você tem total liberdade de idolatria, aqui você pode participar de prostituição, pode fazer o que você quiser. Olha só, irmãos, cuidado, aqui eu abro um ponto de interrogação. Cuidado com igrejas, que você pode fazer o que você quiser, tá? Cuidado, aqui é um alerta, entendeu, meus irmãos? É um alerta. No versículo de número 18, ele fala o seguinte: o Filho de Deus, certo? Então, quando ele fala o Filho de Deus, esta expressão aqui do Apocalipse é muito comum no Novo Testamento, principalmente nos livros, na carta do apóstolo João, né? Então, quando ele fala servos fiéis, hoje em dia, irmãos, nós temos que ser servos fiéis, porque há distinção entre crente e o servo de Deus. Crente, qualquer pessoa é. Jezabel é crente. Por quê? Crente é toda pessoa que crê em algo. Mas servos de Deus e fiel a Deus são aqueles que são chamados filho de Deus. Você pode ver isso daí no versículo 21, capítulo 21, versículo 7. Lá no livro de 1 João, capítulo 3, no capítulo 5, versículo 2. Está entendendo? Se refere a Cristo. E que ele fala com os olhos como chama de fogo, não fala? Então, Jesus, ele tem os olhos poderosos, como chamas de fogo. Aqueles olhos penetrantes, como fala no capítulo 1, no versículo 14. Daniel também, no capítulo 10, verso número 6, também fala sobre isso daí. Aí Jesus, né, conforme essa visão escatológica de João, o que ele fala? Ele fala dos pés semelhantes ao bronze polido, não é? No verso número 18, então o que acontece? Deus, ele tem força para quê? Para castigar e esmagar todos os seus inimigos. Ah, irmão, mas Deus castiga? Quantas vezes nós ouvimos falar isso? Não faz tal coisa porque Deus castiga. Não, irmãos, Deus não castiga ninguém. Eu vou castigar. Você viu que aqui no versículo, Deus fala, estou tentando mostrar para Jezabel para que ela possa se arrepender. Só que ela não quer se arrepender. Deus, ele é amor? Óbvio. Ele é tão amor que deu seu filho para morrer ao meu favor e ao seu favor. Mas Deus é justiça. Nós colhemos as nossas escolhas. Entendeu? Então, olha só. Jesus, lá em Tiatira, ele reconhecia as qualidades boas que tinha em Tiatira. Ele literalmente sabia, né, que era uma igreja, né, que eu vou falar aqui rapidamente, uma igreja de obras, de serviço, uma igreja de fé. Era tão assim, graça e paz, pastor Fabinho, grande abraço para você, meu irmão, né, Deus vos abençoe a tua vida, meu irmão. Mas Jesus, ele reconhece a igreja de Tiatira, ele reconhece tanta, que ele fala assim, as suas últimas obras, né, vão ser mais numerosas, ou são mais numerosas do que a primeira. Por quê? Que era um povo coeso, era um povo persistente, era um povo que ao invés de esfriar na fé, começou ali a crescer mais ainda, por mais que o espírito de Jezabel e vários paganismos reinava naquele local, mas era uma igreja que estava sempre ativa. Então a fé que agrada a Deus, não é uma fé, aquela fé que eu posso dizer assim, é a fé de hoje. Não, mas é a fé ativa, é a fé diária. Porque a nossa fé produz as obras. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 17, você pode ver. Então os servos de Deus têm que ter, como fala em Hebreus capítulo 11, a fé diária. Sempre abundantes no quê? Na obra do Senhor, no chamado do Senhor, que nem fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58.
Pois Deus nos criou para fazer o quê? As suas boas obras através da minha vida e na tua vida. Efésios capítulo 2, verso de número 10. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas a igreja lá de Tiatira, deixa eu correr aqui, era uma igreja de amor. O princípio fundamental na vida do cristão. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40, né? O que faltava amor lá em Éfeso, que nem fala em Éfeso, né? Na igreja de Éfeso 2:4, né? Jesus viu a qualidade boa lá em Tiatira. Além do amor, era uma igreja que tinha fé. Era uma igreja que tinha fé e também com a fé estava o que com ela? As obras. Então todos os discípulos lá, ou a maioria dos discípulos de Tiatira, mostravam a sua fé e as pessoas podiam ser identificadas naquela época com a sua fé, com a sua perseverança, que nós vamos ver aqui. Então as pessoas eram identificadas pela sua fé. Então há crentes incrédulos lá? Tinha. Há crentes contaminados lá? Tinha. Tá entendendo, irmãos? Mas não dá para existir comunhão com as trevas e com a luz. Se você vê lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 15. Era uma igreja também que perseverava. Muitos da igreja de Tiatira, por mais que Jezabel estava fazendo ali vários e vários discípulos e discípulas naquela época, era uma igreja onde tinha pessoas que perseveravam. Por quê? Porque o bom solo produz um bom fruto de perseverança. Lucas capítulo 8, versículo 15. Era uma igreja de qualidade, pessoas de qualidade, frequentemente incluída nas características que definem os servos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 11, 2 Timóteo capítulo 3, verso número 10, 2 Pedro capítulo 1, verso número 6. Uau! Quantos versículos aí para a gente passear, meus amigos? É muito versículos, meus irmãos. Tá entendendo? Então assim, a tribulação que passava a igreja de Tiatira produzia perseverança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Tiago capítulo 1, né, versículo 3, 4 e versículo 12. Então Jesus também, lá na igreja de Tiatira, o que acontece? Além de todas essas qualidades, Jesus detectou ali através dessas cartas que a igreja foi detectado um problema muito grande nela. Tá entendendo, meus irmãos? Olha que coisa linda. Havia algo lá na igreja de Tiatira que foi detectado. Detectado em que sentido? Olha o que fala no verso número 20. Tenho, porém, contra ti. Olha só, o que fala? Tenho, porém, contra ti. Algo estava sendo detectado lá. Então o problema inicial da igreja de Tiatira, né, ou o problema principal lá da igreja, foi uma atitude tolerante que estava acontecendo dentro do seio da igreja, com aquela falsa profetisa chamada Jezabel, que estava causando um rebuliço, tirando o povo da verdadeira, genuína fé em Cristo Jesus e fazendo eles voltar lá. Porque Jesus fala, ó, vocês têm perseverado, porém, esse porém que é o detalhe. Ele fala, porém, tem muitas pessoas aí que estão tolerando aí o que essa falsa profetisa está falando. Sabe aquela coisa que você vê, aquelas heresias loucas que você vê pregar? Infelizmente, é uma tristeza e eu falo isso com dor no meu coração. Várias heresias sendo pregadas em cima de púlpitos, várias falácias, várias coisas mirabolantes que estão inventando por aí. A igreja de Tiatira estava absorvendo o que Jezabel estava trazendo e muitos lá estavam fazendo vista grossa. Então, aqui eu quero abrir mais uma notinha de rodapé. Cuidado com as vistas grossas que você tem feito com pessoas que falam que são pseudo-pastores, ou pastoras, ou padres, ou missionários, ou seja lá quem for, que estão usando a palavra de Deus, mas está sendo literalmente boca de Jezabel. Dá para tolerar? Há diferença de tolerância, entendeu? E de conivência. Aqui é duas vertentes totalmente diferentes. Tolerância e conivência. Tolerância e se misturar.
tolerância e fazer vista grossa. Então, irmãos, é possível ali que a mulher, né, que chamava Jezabel, né, estava ali automaticamente denegrindo o nome, tudo aquilo que Deus estava fazendo, né, lá naquele local. Então Jezabel estava ali fazendo que, seduzindo os cristãos a praticar idolatria, praticar prostituição, imoralidade sexual, impureza espiritual. Irmãos, aqui eu falo para você, igreja que não prega a Bíblia e que não prega a palavra, você vai ver igrejas entrando pessoas, saindo pessoas, entrando pessoas, saindo pessoas. Pessoas saem doentes, ou pessoas que estão dentro da igreja doentes. Porque não pregam palavra, não querem saber de Bíblia, não querem conhecer mais profundo, de saber o que o contexto diz, o que fala, mas não, nada contra quem vive de movimento, meus irmãos, isso, entendo o que eu estou dizendo, mas pelo amor do Criador, preze para uma igreja que pregue palavra, que dê mais tempo para a palavra, que não dê 5, 4, 3 horas de louvor, de culto, de pulo, de um monte de coisa, e dá 10 minutos, 5 minutos de palavra. Igreja que não preza a palavra é uma igreja doente. É uma igreja doente. Então Jezabel, ele incentivou várias pessoas a saírem. Várias pessoas estavam comendo comidas imundas, bebendo, se prostituindo, uma prática que é totalmente condenada, que fala que é uma comunhão com demônios. Irmão, não sou eu que estou falando. Quando você compactua com isso, a Bíblia fala, representa comunhão com demônios. Mesmo falando de Deus, mesmo falando de Jesus. Veja Atos, capítulo 15, verso de número 20, 29, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 ao 22. É Bíblia que fala. Se você acha, pastor, está sendo pesado essa palavra, irmão, tenha misericórdia, não sou eu, é Bíblia que está dizendo. Então o problema da igreja foi essa tolerância a essa falsa profetisa que estava lá. O povo de Deus, ele deve repreender, ele deve rejeitar esses falsos mestres, essas falsas profetisas, que fica profetizando à torta e à direita. Profecia que massageia o seu ego, que fala de carro, de carta, que Deus vai te usar, Deus vai fazer. Mas você não vê hoje uma profecia de alguém apontando o dedo na cara de alguém falando se converta, mude sua vida, pare de falar falácias. Você vê hoje? Se você vê, parabéns. E eu já faz, um tempo que eu só vejo profecias maravilhosas. Tá entendendo? Eu não vou nem dar exemplos aqui de algumas profecias que eu ouvi aos últimos 3 semanas atrás, porque eu falo, meu Deus. Tá entendendo, irmãos? Então o problema, né, tem que repreender. Eu repreendo, irmãos, em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, verso número 11, é Bíblia que eu estou falando. Romanos capítulo 16, versículo 17. Gálatas capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Tito capítulo 3, 10 ao 11. Se você achar que é uma palavra dura, rasga a Bíblia, meu irmão. Entendeu? Rasga a Bíblia. É o que o meu amigo Fabinho, o pastor Fabinho falou. A palavra perdeu hoje em muitas igrejas, perdeu a priori. Vou até usar a língua latina aqui. Perdeu a priori, a prioridade em muitas igrejas. Por isso que você vê as pessoas, você fala, irmão, quantos livros tem a Bíblia? A pessoa não sabe responder. Irmão, quem pregou a profecia do monte, ninguém sabe responder. Isso fala de coisas mais simples, ninguém sabe responder, não generalizando. Mas são designados a cargos, ao presbitério. Mas não entende nada. Aí você fala assim, irmãos, tem que ter critério. Tem que ter critério. E muitas pessoas torcem o nariz quando você fala que tem que ter critério. Que você não pode estar aí deixando qualquer louco subir ou qualquer pessoa que não tem conhecimento bíblico lá. Aí torcem. Mas quero ver refutar você na palavra. Quero ver conversar com você na palavra. Não conversa, porque senão passa mal, irmão. Então olha só,
ali Deus ele falou para a gente estar aqui encerrando, senão vai ficar muito tempo esse vídeo. Então, no verso 21, Deus deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Não só ele, como todos os espíritos malignos que estavam lá, naquele local. Entendeu? Mas o que acontece? O que Jezabel faz? Ela não se arrepende. Ela não se arrepende. E automaticamente, quando ela não se arrepende, nós conhecemos literalmente a consequência. Ela não quis se arrepender. Ela não quis. E quando uma pessoa não quer se arrepender, é sem chance. Tá entendendo? Deus deu tempo suficiente para que ela se arrependesse. Ó, se arrependa. Mas se ela não quis, problema é dela. Ela colheu das consequências. Entendeu, irmãos? Uma das coisas interessantes que eu quero falar historicamente, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, olha para você ver. A igreja de Tiatira, quando ela de bronze, eu falei para vocês que era no campo da metalurgia. Então, toda a parte de metal era feita lá em Tiatira. Os escudos dos imperadores romanos, as espadas, toda a parte de ferro era feita lá em Tiatira, tá? Então era uma cidade que todo mundo ia para lá, justamente para ver as espadas, comprar, enfim, era uma igreja totalmente ali, uma cidade cosmopolita lá. Entendeu, irmãos? Então assim, o que acontece? Ele fala no versículo 22, eis que prosto de cama. Aí você fala, irmão, mas que Deus carrasco é esse? Esta cama que ele fala aqui, não é a cama da prostituição, que as pessoas estavam se deitando nela livre à vontade. Mas a cama de doença, de sofrimento que ia vir pelo povo. O povo estava rejeitando e comendo todo tipo de idolatria sacrificada, participando de prostituição, de bebida. Quantas lepras malignas na carne, quantas doenças, o povo ficava de cama. Tá entendendo, irmãos? Se você pegar Mateus capítulo 8, verso 14, Mateus capítulo 9, verso número 2, vai mostrar isso daí para vocês. Tá entendendo, irmãos? Mas olha só para vocês verem. É muita coisa, irmãos, é muita coisa. Infelizmente não vai dar para me falar. É tudo que eu tenho para falar aqui, meus irmãos. Porque era muita carga maligna lá, muita impureza no meio da influência negativa da cidade lá de Tiatira, pressão sobre os falsos ensinamentos, como Jezabel, várias pressão psicológica. Você pode ver lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso de número 13, desculpa. Mas ele fala, ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor, irmão. Então assim, irmãos, aqui eu quero fazer uma pergunta. Qual é a maior recompensa para um vencedor? Do que ser escolhido por Deus, de entender aquilo que o Pai tem para falar na nossa vida. Qual que é a melhor recompensa? É ser escolhido por Deus? É ser iluminado para sempre? Vamos passar por problemas? Claro que vamos passar. Mas literalmente, irmão, não podemos ser coniventes contra os espíritos de Jezabel. Infelizmente eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo é muito escasso, irmão. É muito escasso o tempo. Não dá para me falar aqui. Tinha mais versículos, mais coisas para falar, né? Na carta que Jesus ele fala do encorajamento para os cristãos lá de Tiatira, no versículo 24. Mas assim, irmãos, entenda que a palavra literalmente ela veio para libertar o povo. Lá naquela época, vários espíritos de Jezabel existia e estava acabando com o seio da igreja. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, procure uma igreja, preze uma igreja que pregue palavra, que faça você literalmente ser uma pessoa coesa, uma pessoa literalmente que sabe manusear as escrituras, uma pessoa que literalmente você sabe o que está sendo falado. Não acredite em espíritos de Jezabel que têm se adentrado dentro do seio da igreja, falando da palavra, pregando a palavra, passando por espíritos de luz, mas são espíritos enganadores, não generalizando. E é fácil distinguir, tá? É fácil distinguir quem é e quem não é.
Tá entendendo, irmãos? É fácil. Que o Espírito Santo possa clarear sua mente, que o Espírito Santo possa clarear os seus olhos, que o Espírito Santo nesse estudo possa dar discernimento de você entender quem são e quem não são. Amém, meus irmãos? Infelizmente o tempo passa, já são aqui quase 50 minutos, que senão fica muito tempo esse vídeo, e as pessoas já têm uma dificuldade para parar 10 minutos para adquirir conhecimento, aprender de Bíblia, né? Quando você faz um vídeo desse de 50 minutos de conhecimento bíblico, de palavra de Deus, de irmãos que participam, que nem meu irmão Fabinho, pastor aqui, as pessoas falam, eu não quero não, mas perdem aí muito tempo com cultura inútil. Por isso que entra na igreja, sai da igreja, entra e sai, e a vida continua muitas das vezes a mesma, sem conteúdo, sem conhecimento, sem cultura, vivendo uma vida totalmente difícil. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês. Hoje falamos sobre a igreja de Tiatira. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixe seu like, deixa aí se você gostou. Se você não gostou também, Deus vos abençoe mesmo assim. Não se esqueça, PR Carlinhos Oliveira lá no YouTube. Beleza, irmãos? Compartilhe esse vídeo e leve o Evangelho do Reino adiante para que os espíritos de Jezabel possam sair do seio de muitas vidas e de muitas mentes. Beleza, meus irmãos? Um grande abraço, pastor Fabinho, todos os meus irmãos que estiveram comigo nessa live, que ainda vão estar, que estão compartilhando. Um grande abraço e até a próxima igreja, meus irmãos, que seria literalmente a igreja de Sardes. A igreja de Sardes. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe.